eu vou falar com ele que já está aparecendo aqui na nossa tela. Resolveu voltar das férias hoje, quero saber se descansou. E aí, Fernando, bom dia. Bom dia, Wilker, bom dia para quem está acompanhando a gente no Santo Café. Descansei um pouquinho, trabalhei mais um tanto, trabalhei mais do que descansei, Wilker. Então você aproveitou as férias para trabalhar? Exatamente, para trabalhar, porque a gente não pode parar, né? Os boletos não param de chegar, né, Wilker? Tem esse problema. Esses aí não tiram férias, né, Não, Fernando? Infelizmente não. E o que você destaca para a gente hoje? Wilker, eu destaco uma notícia que é hoje talvez a grande novidade da economia brasileira, pelo menos o grande assunto do dia na economia brasileira, que é a expectativa por finalmente a redução da taxa básica de juros da economia, a Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central está reunido desde ontem e a reunião que vai até hoje deve ser finalizada no início da noite e aí sim nós teremos uma nova taxa básica de juros. A expectativa do mercado, de analistas, é de que essa taxa seja reduzida em 0,25 ou 0,50 ponto percentual. Atualmente, o Wilker está em 13,75% ao ano, isso desde agosto do ano passado, quando o Comitê de Política Monetária iniciou essa sequência de aumentos e de estabilização na taxa de juros. A taxa de juros da economia, a Selic, ela é a base de toda a taxa de juros cobrada no mercado, viu, Wilker? Então, se você quer financiar um imóvel, quer comprar um carro, se você vai comprar qualquer coisa no mercado aí da sua casa, da sua região, a taxa básica de juros influencia nisso aí. Então, a expectativa é de que haja uma redução hoje, viu, Wilker? E a gente vai ficar sabendo disso que hora, Fernando? Depois das 6. Isso, depois das 18 horas a gente vai saber disso. Se terminar a reunião até o Jornal Brasil Hoje, inclusive, a gente dá a notícia e com certeza no início da noite sai essa decisão do Copom, que deve sim ser algo nesse sentido de uma redução da taxa básica de juros. É bom lembrar que setores do governo e o próprio presidente Lula já estão cobrando há muito tempo uma redução da taxa de juros, já que a inflação desacelerou nos últimos meses. O Banco Central tem sofrido então essas pressões, mas a gente sabe que o Banco Central aqui no Brasil é independente, então cabe a ele decidir sobre as taxas de juros, Wilker. Que bom que você tocou nesse tema, Fernando, até porque essa é a primeira reunião com 2 novos membros, né, na mesa que vai decidir se essa taxa vai cair ou não. Isso, são membros indicados pelo novo governo e a tendência é justamente essa. Na última reunião realizada pelo Copom, já houve uma discussão sobre a redução dos juros. O Copom não reduziu na última reunião os juros, mas deu a entender na ata divulgada dias depois que essa taxa ela teria essa redução caso o cenário se mantivesse sob controle, o cenário inflacionário e as políticas internacionais estivessem sob controle, o que aparentemente está acontecendo. Então, a princípio, existe essa boa intenção da redução da taxa de juros hoje, algo que o governo quer, algo que a equipe econômica do ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, está pleiteando já há alguns meses e é algo importante também para a economia crescer, Wilker. Sem dúvida, porque essa alta na taxa de juros é para segurar a inflação, mas é uma medida bem impopular, né, Fernando? Porque castiga principalmente as pessoas mais pobres que têm que pagar mais caro pelo dinheiro. Isso. Fernando, a gente vai acompanhar, talvez essa reunião de hoje inaugure uma nova onda aí, né, de reduções agora. A gente teve uma de alta, agora uma de reduções na taxa básica de juros. Agora tem outro assunto que eu queria trazer para você aqui, Fernando. Opa! Comecei o Santo Café de hoje falando sobre o empate, né, da seleção feminina de futebol com a Jamaica. Isso eliminou a nossa seleção da Copa do Mundo. E eu quero saber qual a avaliação que você consegue fazer desse jogo, Fernando, que está sempre atento ao mundo esportivo. Lamentamos, né, Fernando? Lamentamos, Wilker. E a gente acompanhando a seleção brasileira já há alguns anos, a gente tem visto a evolução dessa equipe. Antes, a seleção brasileira, ela tinha muito foco na Marta, a nossa grande jogadora, a nossa principal jogadora, né, dessa seleção já há muitos anos, e a gente tem visto uma evolução nesse time feminino do Brasil. A gente está vendo uma evolução do futebol feminino no Brasil. O que aconteceu hoje, infelizmente, foi algo que a gente imaginava que era um cenário provável para acontecer.
É bom a gente sempre frisar que a seleção feminina não tem a mesma tradição do futebol masculino, até pelas questões que o futebol feminino enfrenta no Brasil. Tem melhorado ano após ano, essas diferenças têm diminuído, mas infelizmente o caminho ainda é árduo, o caminho ainda é longo. Mas a seleção feminina, Wilker, tem aí uma expectativa de bons frutos daqui para frente, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que o futebol feminino agora ganhando mais visibilidade, ganhando patrocínio, os campeonatos brasileiros estão agora também em evidência no feminino também. O Brasil tem conquistado títulos importantes no futebol feminino, o Corinthians, o Palmeiras, que são aí grandes referências no futebol feminino, estão disputando títulos sul-americanos e isso tem trazido ao futebol feminino no Brasil visibilidade e com certeza traz investimentos. Isso às vezes demora um pouquinho para melhorar, demora um pouquinho para dar fruto, mas com certeza a seleção está no caminho certo, o Brasil está no caminho certo. O que aconteceu hoje, infelizmente, já era algo que a gente poderia imaginar, poderia esperar, mas com toda certeza o caminho é bom, o futuro é bom pela frente, viu, Wilker? É o que a gente espera, né? Que essas meninas se recuperem da derrota, claro, vão sentir essa eliminação da Copa do Mundo depois desse empate. Mas o importante é pegar isso como experiência para que na próxima elas venham com mais força ainda. Fernando, obrigado, viu, pela participação. Seja sempre bem-vindo. Você volta ainda hoje. Volta ainda hoje, daqui a pouquinho, Wilker. Então, beleza. Fernando Brandão participando aqui do nosso Santo Café.